Paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos. Hoje, dia 4 de outubro de 2020, domingo de manhã, 9 horas, está começando a nossa escola bíblica online, ok? A proposta é nós comentarmos e estudarmos a carta de Paulo a Filemão. Domingo passado foi a nossa introdução e hoje vamos começar a comentar esses 25 versículos dessa carta tão importante, essa carta tão pessoal que Paulo escreveu a Filemão, ok? Então acompanhe comigo nessa manhã, abra a tua Bíblia ali na carta de Paulo a Filemão e acompanhe a leitura bíblica comigo, versos 1, 2 e 3. Versículos 1, 2 e 3. Acompanhe comigo. Versículo 1. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador. Verso 2. E a nossa irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está em sua casa. Versículo 3. Graça a vós e paz da parte de graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, aí os 3 versículos que nós vamos comentar nesta manhã dessa carta de Paulo. Fique com a tua Bíblia aberta aí, nós vamos falando aqui, vamos comentando. Então, você sabe que essa carta foi escrita a Filemão, ok? Paulo estava na prisão em Roma e escreveu a Filemão. Então, aqui nós vamos falar sobre a saudação de Paulo. Paulo se apresentando através dessa carta, por quê? Porque ele é o remetente, ok? Ele escreveu ou usou o amanuense, que é a pessoa que escrevia para ele. Ele ficava ditando e a pessoa escrevia. Então, Paulo é o remetente dessa carta e o destinatário é Filemão. Então, Paulo, quem é Paulo? Paulo, que também se chamava Saulo. A Bíblia diz em Atos capítulo 13, verso 9, ali está escrito bem assim, Saulo, que também se chamava Paulo, certo? Então, Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo. Ele tinha esses dois nomes, porque o nome Paulo era o nome romano dele, ok? Paulo tinha cidadania romana e Saulo era o seu nome hebraico. O nome Saulo é uma forma grega da palavra Saul, tá entendendo? E a Saul quer dizer desejado, muito desejado. Então, olha que interessante, assim como Saul perseguia a Davi, Saulo perseguia a igreja. Interessante, né? A gente vê a Bíblia se encaixando, a gente vê a Bíblia seguindo um padrão. Se nós atentarmos nas Escrituras, nós veremos o padrão de Deus acontecendo e vamos ter chaves tremendas para a nossa vida espiritual. Então esse é Paulo, o escritor da carta. Você sabe que ele, como Saulo ali nas Escrituras, estava a caminho de Damasco, está registrado em Atos capítulo 9, estava a caminho de Damasco e teve um encontro maravilhoso com o Senhor Jesus Cristo, um encontro tremendo com o Senhor Jesus. E ali, quando ele caiu por terra, ele pergunta, quem és, Senhor? Então, todas as convicções de Paulo, toda a sua convicção religiosa, a sua convicção do judaísmo, cai tudo por terra. Ele diz, quem és, Senhor? Quer dizer, quem é você, Senhor? Quem és, Senhor, que é muito maior do que eu imaginava? Quem és? E Jesus maravilhosamente responde, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é recalcitrar contra os aguilhões. Isso é, duro, Paulo, é dar soco em ponta de faca. Não tem, meus irmãos, quem persegue o evangelho, quem persegue as coisas de Deus, quem persegue o plano de Deus, está dando soco em ponta de faca. Então esse homem que tinha todas as suas convicções e agora não tinha mais nenhuma convicção, caiu tudo por terra, ele se vê indefeso diante daquela afirmação de Jesus Cristo. Então ele diz, o que queres que eu faça? Quer dizer, agora ele não tem mais direção, agora a direção dele é do Senhor. O que queres que eu faça? E o Senhor diz, entra na cidade e lá se dirá o que deverás fazer. Aí você sabe a história, Ananias, Deus fala com Ananias, Ananias vai lá, ora por Paulo, e Paulo cai as suas escamas dos olhos, ele volta a enxergar, ele ficou cego com o encontro com Jesus, ele volta a enxergar e se torna o maior pregador do evangelho
na antiguidade. O maior, eu não vou dizer um dos maiores, na minha humilde opinião, é o maior pregador do evangelho na antiguidade. Então, Paulo está aqui no verso 1, que nós acabamos de ler. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Ele está ali, ele já começa. Quem está escrevendo a carta? Paulo, a sua apresentação. Paulo, a palavra Paulo, o nome Paulo quer dizer pequeno, devido à sua estatura. Então, Paulo, ok? Aí, olha o que ele fala, que é muito maravilhoso. Prisioneiro de Jesus Cristo. Essa palavra prisioneiro dá a ideia de alguém que está amarrado, alguém que está preso em correntes, alguém que está preso em cadeias. Então é alguém que está cativo, é alguém que não se manda mais, alguém que não tem mais liberdade. Como assim não tem liberdade? Era isso que Paulo estava dizendo. Paulo estava falando, eu não tenho mais liberdade, eu não mando mais em mim mesmo, agora eu estou cativo, agora eu estou preso, agora eu sou prisioneiro. É isso que Paulo estava dizendo, agora eu sou prisioneiro. Então ele começa a carta, Paulo, prisioneiro, eu estou preso, eu estou cativo, mas cativo de quem? Prisioneiro por quem? Quem é que tinha prendido Paulo? Estava prisioneiro de quem? O texto é bem claro. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Glória a Deus. Jesus se pronuncia Jesus, ok? Então o nome Jesus, ele é uma forma grega do nome Josué, ok? O nome Jesus é uma forma grega do nome Josué. O termo hebraico é Yeshua, ok? Hoje se pronuncia muito Yeshua, até se canta, né? Mas Yeshua, ok? As pessoas falam, e o nome Yeshua é muito interessante. Ele quer dizer Jeová salva, ou Yahvé, né? Yahvé salva. Yahvé é a salvação. Então, quando as pessoas diziam, lá está Jesus, lá está Yahvé é a salvação. Yahvé salva. Então, o nome simboliza aquilo que a pessoa representa. Então, quando Jesus estava nessa terra e agora Jesus está na eternidade com o Pai, sentado à direita do Pai, o nome Jesus significa o quê? Jeová, Yahvé é a salvação. Então, a salvação vem através de Yahvé, através de Jeová. Por quem? Por meio do seu Filho Jesus. Olha que maravilhoso. Então, o nome da pessoa, principalmente na antiguidade, no meio dos hebreus, simbolizava muita coisa. Então, quando fala lá vai Jesus, lá vai o Yahvé é a salvação. Aleluia. Glória a Deus, Yahvé é a salvação. Então, era desse que Paulo estava prisioneiro. Paulo não estava prisioneiro de um sistema carcerário, Paulo não estava prisioneiro de uma prisão, de um presídio, de um cadeião. Paulo estava prisioneiro de Jesus, Jesus Cristo, ok? Jesus Cristo. A palavra Cristo é Christus no hebraico, no grego, desculpem. A palavra Cristo é Christus no grego, significa o quê? Messias, o ungido, o enviado. Enviado de quem? De Deus Pai. No hebraico, a palavra Christus no grego é a forma hebraica de Messias. Tá entendendo? Quem é o Messias? É o enviado de Deus. É o Filho de Deus que veio para esta terra. Então, olha de quem Paulo se diz prisioneiro quando ele começa a carta. Paulo, o pequeno. Quer dizer, eu sou pequeno. E eu sou prisioneiro. Eu estou cativo. Por quem? De quem? Quem é que está me mandando? Quem me prendeu? Jesus Cristo. Yahvé é a salvação. O Messias. Então, o Messias, que é a salvação através de Yahvé, através de Jeová, prendeu Paulo para si mesmo. Aleluia, glória a Deus. Então, olha como Paulo já começa essa carta. Olha que tremendo. Paulo, o pequeno, porque isso significa o nome Paulo. Prisioneiro, isso é cativo, amarrado em cadeias. De quem? De Jesus. Jeová é a salvação. Cristo, o Messias. Então, o Messias, o Filho de Deus, aquele que trouxe a salvação de Jeová, prendeu Paulo. Aleluia, o pequeno. Glória a Deus, que coisa linda, né, gente? Olha só como essas pequenas palavras, essas poucas palavras já dão ideia do que realmente é o poderoso evangelho
do Senhor Jesus Cristo. E Paulo entendia perfeitamente o que era isso. Por isso que em Gálatas ele diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Glória a Deus, aleluia. Essa palavra vivo, quer dizer, vivo não mais eu. Essa palavra vivo no grego quer dizer o seguinte: tudo que eu sou, tudo que eu represento, tudo aquilo que faz parte da minha vida, todo o meu ser, agora não é mais meu, agora é do Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí isso nos lembra 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Não sabeis vós que o vosso corpo é templo, é morada do Espírito Santo, e que já não sois mais de vós mesmos? Olha só a profundidade do negócio. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Aí em Gálatas tu lê: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí tu lê também em Coríntios, 1 Coríntios 6 e 19. Não sabeis vós que vocês são morada, isso é, templo do Espírito, e que já não sois de vós mesmo? Aí olha só, por isso que Paulo dizia: sou prisioneiro de Cristo Jesus. E o prisioneiro não se manda, o prisioneiro não faz o que ele quer, o prisioneiro obedece às ordens daquele que o prendeu. Então Paulo obedecia às ordens de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Então a igreja, eu e você, quanto mais nós obedecermos à voz de Jesus Cristo, as palavras de Jesus Cristo, mais sermos obedientes a Ele, melhor vai ser. Em primeiro lugar, para a tua vida com Deus. Segundo, em prol do reino de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E o mais tremendo é que Paulo fala isso, prisioneiro de Jesus Cristo, quando ele estava numa prisão em Roma. Aleluia. Glória a Deus. Continuando nesse versículo. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo. Olha só, então ele está se apresentando, ele e mais alguém. Ele está trazendo mais alguém junto com ele. Ó, chegamos aqui, eu e o meu amigo aqui, tá entendendo? É como se entrasse numa casa ou encontrasse alguém e tu se apresentasse e apresentasse o teu amigo também. Então Paulo está dizendo: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo. Paulo está apresentando Timóteo. Então quem é Timóteo? Timóteo é o filho na fé de Paulo. A palavra, o nome Timóteo significa aquele que respeita os deuses, ou aquele que honra a Deus. Timóteo era grego, ok? Era filho de mãe judia, ok? Filho de uma mãe judia, a Eunice. Sua avó era Loide. Ele era filho de uma mãe judia, mas ele era grego. Ele não foi circuncidado segundo a lei de Moisés. Paulo posteriormente fez isso porque ele iria pregar aos judeus. Então Paulo achou por bem fazer o ritual da circuncisão em Timóteo, para ele ter a liberdade de pregar para os judeus que Jesus, o Cristo, era o Messias esperado. Jesus, o filho do carpinteiro, Jesus de Nazaré, era o Messias que os judeus estavam esperando. Ok? Por isso que ele sabia que Timóteo iria pregar para os judeus, só que é por isso que ele precisava ser circuncidado, para não ter nenhum impedimento de ele entrar numa sinagoga e pregar a palavra de Deus. Não é uma questão de Paulo estar fazendo Timóteo cumprir uma religião, não. É que Paulo sabia, poxa, ele vai entrar na sinagoga, ele vai pregar para os judeus, mas se ele é grego, se ele não é circuncidado, eles jamais vão deixar o camarada entrar. Tá vendo a estratégia de Paulo? Paulo tinha estratégias tremendas, gente, maravilhosas. Não era para cumprir uma agenda religiosa, era para cumprir o plano de Deus. Então Timóteo e Paulo tinham uma afinidade muito grande, eles eram muito próximos, por isso que Paulo chama Timóteo de filho na fé. Isso a ideia é que Paulo gerou esse filho, Paulo encontrou Timóteo, Paulo pregou o evangelho a Timóteo, e Timóteo foi gerado pela palavra que Deus fez, colocou no coração de Paulo. Paulo liberou uma palavra para Timóteo, aquela palavra entrou no coração de Timóteo e gerou um filho na fé de Paulo, ok?
houve um novo nascimento na vida de Timóteo. Então Timóteo, juntamente com Tiago, eram obreiros que acompanhavam Paulo. Paulo treinou Tito, Tiago não, né? Tito. Paulo treinou Tito e Timóteo pessoalmente para eles serem os obreiros na continuação da igreja na face da terra. A primeira geração já estava começando a partir, agora já vinha a segunda geração, que era Tito, era Timóteo, ok? João estava por ali ainda, foi o último a morrer dos apóstolos, ok? Então Timóteo tinha uma afinidade muito grande com Paulo. Paulo amava muito Timóteo. Então a última carta que está nas Escrituras que Paulo escreveu foi para Timóteo, ok? Tanto é que Paulo escreveu 2 cartas pessoais a Timóteo. Isso mostra o quê? A empatia, a amizade, o amor que eles tinham muito forte uns pelos outros. Paulo com Timóteo, Timóteo com Paulo, isso era recíproco, mas nós podemos ver um amor muito grande, o amor que Cristo coloca no nosso coração pelas pessoas. Agora, se Paulo está apresentando a Timóteo, é óbvio que Timóteo estava com ele. Agora, se Paulo estava preso, será que Timóteo também estava preso com Paulo? Será? Bom, talvez sim, talvez não. Porque Paulo, nessa primeira prisão dele, ele tinha liberdade de receber os irmãos, as pessoas ali, para conversar com ele, para debater assuntos religiosos com Paulo. Então pode ser que Timóteo estava preso junto com Paulo, ou pode ser que ele acompanhava Paulo. Eu creio que essa, na minha opinião, seria a ideia mais aceita. Timóteo estava acompanhando Paulo, ok? Estava junto com Paulo ali, não como preso, mas como acompanhante dele, visitando ele, ouvindo o evangelho e saindo para pregar aquilo que Paulo ensinava a Timóteo. Então, na minha opinião, ele poderia estar preso? Sim, poderia estar preso. A Bíblia não dá uma clara ideia, mas eu entendo, na minha opinião, uma opinião, não é uma convicção. Na minha opinião, Timóteo estava acompanhando Paulo ali na prisão. Por isso que Paulo apresenta a Filemão nessa carta: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo. Olha aqui, Filemão, está aqui o Timóteo junto comigo, camarada aqui, amigão meu, que eu estou ensinando as coisas de Deus para ele. Então Timóteo estava ali junto com Paulo. Preso ou não, a verdade é que ele estava muito próximo a Paulo nesse momento. Então, como eu já falei, Timóteo foi um obreiro treinado especialmente por Paulo. A tradição diz que ele morreu mais ou menos entre o ano 80 e 90 depois de Cristo. Também a tradição diz que Paulo o consagrou bispo de Éfeso no ano 65 depois de Cristo. Isso são apenas tradições. Não existem bases bíblicas para confirmar isso, ok? Então são tradições que foram ouvidas posteriormente através da tradição oral, de um falar para o outro. E a tradição diz que ele morreu como mártir, quando tentou impedir uma procissão pagã de fazer ali seu ritual. Se levantou contra, não gostou daquilo e tentou impedir. Diz que as pessoas que estavam naquele ritual pagão, naquela procissão, o mataram. Então a tradição diz que ele morreu ali mais ou menos nos anos 80, 90 depois de Cristo, na tentativa de impedir uma procissão pagã. Mas então Paulo, com certeza, foi um obreiro muito usado por Deus na sua época. Por quê? Porque, em primeiro lugar, ele foi treinado por Paulo, foi preparado por Paulo. E tem uma passagem que Paulo diz assim: despertas o dom que há em ti, que te foi dado por imposição das minhas mãos. Então eu entendo que a mesma unção, a mesma palavra de sabedoria, o mesmo dom de cura que estava em Paulo foi transferido para Timóteo, estava em Timóteo. Se Timóteo sabia usar ou não, eu não sei, eu não posso dizer, mas por esse pequeno versículo que Paulo fala: desperta o dom que há em ti, que foi dado por mim, com a imposição das minhas mãos. Quer dizer, a unção de Paulo foi transferida para Timóteo. O quanto que foi transferido, aí é o Espírito Santo que decide, porque funciona assim: eu quero receber, você quer me dar. Então, você quer dar e eu quero receber. Vai haver a conexão. Só que quem decide o quanto vai ser passado, o quanto vai ser recebido, é o Espírito Santo, não é nem eu e nem você, tá entendendo? Então eu creio que quando Paulo falou, desperta o dom, quer dizer, ele recebeu o dom. Só que ele precisava despertar.
Tem pessoas que têm dons, mas nunca despertaram os dons. Como é que eu faço? Simplesmente peça para uma pessoa que tem o mesmo dom que você tem, para ele orar por você, para ativar esse dom, para esse dom ser despertado, ok? Faça isso e comece a usar. Comece a usar pela fé, ok? Então aí está Timóteo. Faleceu no ano 80, 90, era bispo de Éfeso e morreu como mártir. Então esse irmão acompanhava Paulo nesse momento aqui que ele estava em Roma preso. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo. Continuando o versículo. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo. Aí vem o destinatário da carta. Ao amado Filemão, nosso cooperador. Então aí nesse primeiro versículo está bem claro. O remetente da carta, Paulo, juntamente com Timóteo. Para quem? Para Filemão. Então Filemão é o destinatário. A palavra Filemão quer dizer amoroso, porque tem ali o fileu, amigo, amoroso, aquele amor fraternal. Esse fileu quer dizer aquele amor fraternal no grego. Então Filemão, amoroso, até aquele que beija. Então Filemão devia ser uma pessoa, segundo o nome que receberam, ele devia ser uma pessoa muito carinhosa, muito querida, muito amável. Então Paulo está escrevendo para essa pessoa e ele chama Filemão como, em primeiro lugar, ele chama duas coisas: amado e cooperador. Então Paulo está escrevendo para o seu amado irmão Filemão e para o seu cooperador, isso é, aquele que estava cooperando, aquele que estava junto com ele. E se ele fala amado, quer dizer muito querido. Então havia uma amizade muito forte também de Paulo a Filemão. Tá entendendo? Então havia uma amizade muito forte. Se Paulo chama ele de amado, não é simplesmente um termo eclesiástico ou como se diz, um termo como se fosse até um costume. Não, realmente, se Paulo fala ao amado Filemão, é porque é ao amado Filemão. Paulo sentia amor por ele, então ele era muito querido por Paulo, Paulo tinha um amor muito grande por ele. Nosso cooperador, isso é alguém que estava batalhando, alguém que estava... O que é cooperar? Cooperar, como se fala de cooperativa. O que entendemos com a cooperativa? Todos juntos em prol do mesmo ideal. Então é isso que Filemão era. Filemão era um cooperador junto com Paulo. Eles estavam no mesmo ideal, no mesmo foco, no mesmo caminho. Que caminho é esse? Onde que Paulo fala? Jesus Cristo. Então, assim como Paulo era prisioneiro de Jesus Cristo, Filemão de Colossos, morava em Colossos, também era prisioneiro. Só que ele era tratado como um cooperador. Então, alguém que realmente, até pelo fato de ser uma pessoa de posses, era alguém que talvez contribuía muito financeiramente para a comunidade de fé, para que ela viesse a crescer. Então, olha só, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, quer dizer, preso pelo Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, onde a fé é a salvação, e o irmão Timóteo, filho na fé de Paulo, ao amado Filemão, ao meu muito querido Filemão, nosso cooperador. Então, quer dizer, das pessoas que estavam envolvidas ali na comunidade de fé, Filemão era o nosso cooperador. Então, o cara às vezes que talvez bancava alguma coisa, ajudava muito a obra. Por quê? Porque era uma pessoa de posses. Filemão era uma pessoa de posse. Então, quando Paulo fala nosso cooperador, esse cara coopera muito com a obra. Esse cara está fazendo muito pelo reino. Esse cara realmente está fazendo pelo reino, não pelo seu reino, pelo reino de Deus. Isso é tremendo, gente, é maravilhoso. Veja só quanta coisa nós comentamos em apenas um versículo. Um versículo apenas. Ficamos aqui mais de 20 minutos falando só sobre um versículo. Veja como a Bíblia tem profundidade. Por isso que é importante você estudar e meditar na palavra. Faça a tua própria meditação, faça o teu próprio estudo, ok? Continuando. Então agora, no versículo 1, vemos quem é o remetente da carta e quem é o destinatário, né? E também entendemos como aquela pessoa era considerada por Paulo. Filemão, como ele era considerado? Uma pessoa amada
e um cooperador, um cara que bancava a obra, vamos dizer assim, patrocinava a obra, porque era uma pessoa de posses. Na patrocinar a obra eu entendo como questão de sustento material para o seu dia a dia. Então vamos para o verso 2. E a nossa irmã Áfia e a Arquipo, nosso camarada, ou outras traduções, nosso companheiro, e a Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está em sua casa. Vamos lá para o verso 2 agora. Verso 2. Então Paulo já fez a saudação, quem era ele, quem estava com ele e para quem era a carta, ok? Mas ele disse que a carta é para mais alguém. E a nossa irmã Áfia. E a nossa irmã Áfia. Quem era Áfia? A Bíblia não diz quem é Áfia. Só diz que era uma irmã. Irmã. Então quer dizer o quê? Irmã como assim? Era uma companheira de fé. Não era uma irmã de sangue. Era uma companheira de fé. É uma pessoa que tinha a mesma crença que Paulo. A pessoa que tinha a mesma crença que Filemão, a pessoa que tinha a mesma crença dos discípulos de Cristo. Então, por isso que ele fala irmã, porque essa ideia judaica de família, já que a nação de Israel surgiu de onde? Surgiu de Abraão, que teve Isaac, que teve Jacó e Esaú, e de Jacó vieram quem? As 12 tribos de Israel, ok? Então havia essa ideia de família, por isso que eles chamavam uns aos outros de irmãos. E hoje nós chamamos de irmão, não porque somos irmãos sangue, mas porque vamos morar todos no céu, fazemos parte da grande família de Deus. Por isso que você também é meu irmão e você é minha irmã, somos partes da família de Deus, nós somos humanos, estamos juntos, amém? E Jesus é nosso humano mais velho. Glória a Deus, Jesus é o nosso irmão mais velho, tá entendendo? Por isso Jesus disse, a mesma autoridade que está comigo, está contigo também, por quê? Porque nós somos irmãos em Cristo, Jesus é nosso irmão, assim como Deus deu autoridade para Jesus, dá autoridade para nós também, que somos irmãos de Cristo, tá entendendo como tem muita coisa para aproveitar através da palavra de Deus? Mas quem é Áfia? Bom, ela é irmã. Beleza, então ela fazia parte do grupo ali cristão que estava envolvida nessa situação aqui. Ela era uma irmã. Então diz a tradição, pelo fato de ela estar logo após Filemão, alguns entendem que ela ou era irmã de sangue de Filemão ou sua esposa. Ou era irmã de sangue de Filemão ou era sua esposa. A Bíblia não dá essa certeza, não dá essa ideia. Eu até fiquei um pouco surpreso quando eu vi os comentaristas dizendo que Áfia talvez fosse esposa de Filemão, ok? Então por isso que eu fiquei até um pouco surpreso, não imaginava. Então isso é uma suposição, penso eu, que chegaram, né, por causa do texto. E a nossa irmã Áfia, porque o nome do homem sempre vinha primeiro, por causa que era uma sociedade extremamente machista. Os conceitos eram machistas, não é que eles eram preconceituosos com as mulheres, mas era a ideia da época, era a cultura da época. Então, mulher não fica chateado porque eles tratavam as mulheres daquele jeito, era a cultura da época. Então, entenda, hoje é bem diferente. Hoje você tem seu papel na sociedade e use-o. Use o teu papel na sociedade, mulher, para pregar o evangelho, para ser um testemunha de Cristo nessa terra. Amém? Então há esse conceito que Áfia ou era esposa de Filemão ou era irmã dele, ou talvez uma parente muito próxima, ou talvez só uma irmã muito chegada da comunidade de fé, ok? A tradição diz que ela morreu apedrejada na época da perseguição do rei Nero, ok? Ela morreu apedrejada, isso que diz a tradição. Então vamos lá, então a quem? A Filemão, nosso cooperador, verso 2, e a nossa irmã, então entende-se comunidade cristã, e a nossa irmã é a Arquipo, nosso companheiro. Olha como Paulo coloca agora Arquipo nessa carta. Primeiro dizendo que a carta é para Filemão, depois para Áfia e agora para Arquipo. Aí ele diz que o Arquipo representa nosso companheiro. O nome Arquipo quer dizer aquele que doma cavalo, aquele que doma animais, quase que nem o mestre do cavalo. Então isso significa o nome de Arquipo. Então dá a ideia da sua importância, sendo que o cavalo
era o animal mais importante ali para aquela cultura, para aquele sistema de vida que tinha naquela época. O cavalo era muito importante. Então, quando aparece alguém que doma um cavalo, que faz todo o trajeto com o cavalo ali, que sabe domar o cavalo, que prepara o cavalo para as pessoas, aquela pessoa é vista com muito interesse. Então, Arquipo era um mestre de cavalo, talvez um domador, ok? Então, e ele morava onde? Em Colossos. Em Colossos. E diz a tradição também que ele foi apedrejado na época da perseguição de Nero. E dizem também que ele foi apedrejado junto com Áfia. Áfia e Arquipo foram apedrejados juntos por causa da perseguição que Nero começou no Império Romano, na época do Império Romano, para culpar os cristãos por causa do incêndio em Roma. Então essa que é a ideia. Então olha que como Paulo fala, e a nossa irmã Áfia e a Arquipo, nosso cooperador ou companheiro, como diz as traduções. Essa palavra cooperador ou companheiro quer dizer o quê? Alguém que está lutando junto comigo. É nosso irmão em lutas. Olha só que legal. Então Paulo se diz, eu sou prisioneiro de Cristo, e o irmão Timóteo, estamos escrevendo para quem? Para Filemão, para Áfia e para Arquipo. E cada um ele dá um elogio. Filemão é um cooperador, Áfia é uma irmã e Arquipo é um companheiro, isso é, um companheiro de lutas, um soldado que está junto comigo nessa batalha. É isso que Paulo está querendo dizer. Um soldado que está comigo nessa batalha. Quando diz que ele era camarada ou companheiro, quer dizer o quê? Um soldado que estava com ele nessa batalha. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Será que os nossos líderes podem dizer isso também de nós? Que nós somos um companheiro de lutas ou somos um murmuradores de luta? Estamos ali para somar ou para dividir, ou para diminuir, né? Em alguns casos diminuir, não quer fazer nada, então vai diminuir. Ou para dividir, para fazer panelinhas, jogar esse contra aquele. Não, irmãos, nós somos companheiros de lutas. Tem diferenças? Tem ideias diferentes? Tem. Tem pensamentos diferentes? Tem, mas nós somos todos companheiros de luta. E tenho certeza que Arquipo era um companheiro de luta de Paulo, porque Paulo não era hipócrita, ele escrevia só aquilo que ele cria, que ele acreditava. Então, quando ele diz que Arquipo é um companheiro, é um camarada, isso é o quê? É um companheiro de lutas, é o cara que está pronto para as pelejas, é o cara que está pronto para as provas da vida. Esse é o Arquipo, que eu estou escrevendo essa carta também. E olha que legal, verso 2, estamos no verso 2 ainda. E a nossa irmã Áfia e Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Aleluia, glória a Deus. Paulo está dizendo assim, ó, a carta é para Filemão, para Áfia e para Arquipo, e para a igreja que está na sua casa. Para a igreja que está na sua casa. Então, olha só a importância dessa carta e a importância do trabalho de Arquipo. Por isso que ele diz que Arquipo é um companheiro de luta, porque o camarada pegou, não ficou parado no tempo, entendeu o plano de salvação, aceitou Jesus, a semente caiu em boa terra, não caiu no meio do caminho para ser pego pelas aves, não caiu entre os pedregais para não ter raiz, não caiu entre os espinhos para não crescer sem força, mas caiu em terra boa. Aí Arquipo vai e abre a casa dele, abre o lar dele para receber as pessoas e pregar o evangelho. Por isso que Paulo fala, e a igreja que está em tua casa. Casa de quem? De Arquipo. Aleluia, glória a Deus, de Arquipo. Então Arquipo entendeu o plano e já foi lá e não tem culto, não tem sinagoga, não tem missa, não tem nada. Então eu vou abrir a minha casa para receber as pessoas e pregar o evangelho, mostrar para eles o que é uma vida com Deus, o que é depois desse mundo. Tudo que tem aqui, irmãos, não vale nada. Ontem eu estive ali na Cascata Véu de Noiva, ali na cidade do Doutor Pedrinho. Pensa um lugar lindo, pensa. Só que isso ali é lixo comparado ao que nós temos na eternidade. Aleluia, glória a Deus. Então olha o que Arquipo faz. Ele tem uma igreja na casa dele. É divisão. Quer fazer divisão? Não! Ele quer fazer união, ele quer juntar mais. Porque as pessoas vêm para sua casa,
Você prega o evangelho, depois encaminha elas para um pastor, para um ministério, que você sabe que é um ministério sério, que prega a palavra, que não é envolvido com política, que não tem corrupção, você sabe disso? Então encaminha essa pessoa para o ministério, gente. Isso é bênção de Deus. Arquipo, a igreja que está na tua casa, que maravilha! Glória a Deus! Continuando, o último versículo para nós comentarmos hoje de manhã, verso 3. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, primeiro, Paulo se apresenta juntamente com Timóteo, diz para quem é essa carta, para Filemão, para Áfia, para Arquipo e para a igreja que está na casa de Arquipo, aí ele dá a sua saudação. Graça e paz. O que é graça no grego? Graça é charis, é favor imerecido. Por isso que Pedro diz assim, que nós devemos conhecer, crescer na graça e no conhecimento. Crescer na graça, isso é, quanto mais tu entende o plano de salvação, quanto mais tu entende quão poderoso é Deus, quanto mais tu entende que Ele é justo, que Ele é perfeito, que Ele não é impuro, quanto mais tu entende isso, que Ele é puro, mais tu vai ver que tu não merece, então por isso que ele fala, graça e paz. O que é graça? É um favor imerecido. Então quanto mais tu está longe de Deus, e tu começa a entender, eu não tenho um camarada que não merece, sou eu, mas eu vou porque eu sei que não é pelo que eu mereço, é pela graça, por isso que Paulo fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça, a misericórdia, a bondade de Deus, o favor, o presente imerecível, glória a Deus, aleluia. Então é isso que Paulo está desejando, está entendendo? Por exemplo, nós damos a paz do Senhor, irmão. Por que nós damos a paz do Senhor? Por que dizemos a paz do Senhor? Tudo bem, não é só fazer isso, como é que está? Tudo certo? Por que a paz do Senhor? Porque olha só, quando você dá bom dia na sua empresa, pode estar chovendo, pode estar trovada, você vai dar bom dia. Por quê? Porque você está desejando bom dia para aquela pessoa. Então quando Paulo começa, graça e paz, é isso que eu estou desejando para vocês, graça e paz. Essa paz é paz de espírito, é aquele bem-estar que o mundo não dá. Como Jesus disse, eu dou-vos a minha paz, não como o mundo dá. Por quê? Porque a paz de Cristo é eterna, a paz de Cristo preenche tudo, não deixa nada vazio, não deixa nada sem nada. A paz de Cristo é maravilhosa, por isso que Paulo fala, graça e paz da parte de nosso Deus Pai. Olha só, da parte de nosso Deus Pai, é o sentido da honra, então graça e paz, da onde? Da parte de Deus Pai. Então tudo isso vinha de quem? De Deus Pai. Todo esse amor, toda essa graça, todo esse favor imerecido vinha de quem? De Deus Pai. Como Deus é maravilhoso. A palavra lá em João capítulo 1, verso 1 diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo ali no original quer dizer logos, que quer dizer o que? Palavra, mensagem. Então Deus enviou a sua palavra, a sua mensagem encarnada. Aleluia, encarnada. O ser humano, Jesus Cristo, se tornando homem, para trazer a mensagem de Deus, a mensagem de salvação. Glória a Deus. Por isso que a graça e paz, deixa eu ver aqui, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Então venha tudo dele, tudo é para ele, tudo é para a honra e glória do nome dele. Então tudo isso vem dele. O que Paulo está desejando? Que nós tivéssemos graça, favor merecido e paz de espírito, bem-estar. Eu desejo que, Paulo chegando assim, eu desejo que vocês tenham a paz de espírito, que vocês tenham bem-estar dentro de vocês. Eu desejo que vocês nunca sofram. Eu desejo, deixa eu ver aqui no verso 3, que vocês tenham mais graça, isso é, mais favor imerecido. É isso que Paulo está dizendo assim, é o desejo dele. Graça e paz da parte de nosso Senhor, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, agora ele diz de quem vem tudo isso. Então essa graça, essa paz vem de quem? De Deus Pai, mas através de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Por isso Jesus falou, por isso Jesus disse
no seu evangelho, ali no evangelho de João: sem mim nada podeis fazer. Deus Pai enviou sua mensagem e nós agimos através da sua mensagem, da sua palavra, o Jesus vivo, o nosso Cristo vivo. Então olha só o que ele está dizendo: graça e paz da parte de quem? De Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Yeshua HaMashiach, como alguns falam. Mas falando Jesus Cristo ou falando Yeshua HaMashiach, não tem problema nenhum. O importante é você estar sabendo o que está acontecendo, você entender a palavra, entender o que está acontecendo. Amém, meus irmãos? Que texto maravilhoso. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, as pessoas sendo apresentadas. Estamos aqui, Filemão. Ao amado Filemão, nosso cooperador, cara que está junto, ali ralando junto. E a nossa irmã Áfia e Arquipo, os irmãos que estavam ali junto com Filemão, na sua casa. E nosso Arquipo, nosso camarada. E a igreja que está onde? Em sua casa. Então eles abriram as portas para receber o evangelho. Amém, queridos? Que nesta manhã esses 3 versículos venham mexer contigo. Tá vendo como a profundidade que tudo isso veio trazer uma diferença na tua vida? Amém? Semana que vem vamos estar comentando mais alguns versículos. Muito obrigado pela tua participação. Deus abençoe. Bom domingo e bom culto. Fique na paz. Tchau.